Boa tarde, internautas que acompanham o JB Notícias pelas redes sociais. A nossa entrevista dessa semana é com o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, o farmacêutico, bioquímico e empreendedor Flávio Shinzato, que vai falar sobre a vacinação dos profissionais aqui no nosso estado, a expectativa aí, como que está a negociação também com as secretarias de saúde, tudo para que os profissionais de farmácia recebam essas vacinas, né? Esses profissionais que estão aí também na linha de frente do combate ao coronavírus. Presidente, eu quero agradecer porque o senhor abriu um espaço aí na agenda do senhor para falar com a gente, para falar com os nossos leitores. Seja muito bem-vindo ao JD1. Nós que agradecemos. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. E vou pedir licença para tirar a máscara, que estamos num ambiente controlado, né? Respeitando todas as normas de biossegurança, para vocês ouvirem melhor a gente, tá bom? Com certeza. Lembrando aí os internautas que nós, tanto eu quanto o presidente, estamos em locais diferentes, isolados, por isso não estamos usando a máscara agora. Na pauta de hoje, como já mencionei aqui, está a vacinação, né, dos profissionais de farmácia, a mobilização do Conselho também junto aos secretários de saúde e também uma orientação à população nesse momento de pandemia. Para a gente começar aqui, presidente, o que os farmacêuticos fizeram nessa pandemia? Bom, no início da pandemia, os farmacêuticos e as farmácias e drogarias foram os primeiros estabelecimentos de saúde a ser procurados pela sociedade e pela população, porque são os únicos lugares que, de portas abertas, atender a população, principalmente no início, aquele onde começou aquela procura muito grande de medicamentos para prevenção do coronavírus e assim por diante. E o farmacêutico é o profissional que está ali, na linha de frente, tete a tete, cara a cara com a população, atendendo com balcão de portas abertas. E a gente entende, com isso, ele é um profissional que está diretamente e altamente exposto às situações de contato com o coronavírus. Desta forma, o Conselho sempre atuou para que os farmacêuticos e sua equipe, aonde ele estiver, nos diversos locais de atuação, fosse coberto pelo plano de vacinação. Diante disso, desde o início, a gente já cobrou das autoridades, mesmo antes do Programa Nacional de Imunização ser publicado agora em janeiro, lá, meados de dezembro, nós já, como autarquia, representando a classe dos farmacêuticos e todos os segmentos, acionamos o Ministério da Saúde, todos os secretários aqui do nosso estado, todos os secretários de todos os municípios, de forma que incluísse os farmacêuticos e suas equipes dentro desse plano como prioridade dentro das prioridades. Por entendermos que a farmácia e drogarias, laboratórios, eram estabelecimentos de saúde de linha de frente, onde a gente atende a população de portas abertas. Diante disso, o Conselho sempre frisou e cobra das autoridades essa efetividade de vacinação. Presidente, como que o senhor avalia essa campanha de vacinação? A gente tem acompanhado bastante isso bem de perto, junto com os secretários aqui de capital e também avaliando o interior, porque o Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul, ele envolve todos os estados. Então, os 79 municípios é nossa preocupação, porque nos 79 municípios temos farmacêuticos, temos farmácias, temos laboratórios, e a gente está atento a isso. Então, até a gente criou um vacinômetro dentro do Conselho Regional de Farmácia, onde eles nos fornecem dados tempo real, por semana, por dia, para a gente saber qual que é o índice de vacinação entre os profissionais farmacêuticos, né? Com esses dados, a gente fomenta e entra em contato com as secretarias de cada município, através do secretário, para posicionar com dados atuais, para a gente possa fornecer dados para que ele possa cumprir o PNI, o Programa Nacional de Imunização, atendendo todos os requisitos. A gente sabe que o limitante de todas as questões vacinais é o número de doses que cada município, cada estado recebe. E a gente entende que a dificuldade de cada secretário, que é o detentor dessa decisão de como vai se processar a vacinação, mas nós, como conselhos, frisamos o tempo todo e cobramos o tempo todo que o profissional de linha de frente, inclusive o farmacêutico, deve ser contemplado nessa vacinação.
Então, diante disso, a gente tem se posicionado abertamente de forma a auxiliar todas as secretarias de todos os municípios a dando informações e dados atuais da classe farmacêutica e de suas equipes nos diversos segmentos, de forma que esses possam ter dados e informações que possam auxiliar no PNI, no Programa Nacional de Imunização. Inclusive, isso já foi pauta até no nosso Conselho Federal e junto pauta também contínua aqui no Conselho Regional, de forma que se a gente pudesse, ou se pudéssemos comprar as vacinas, até o nosso Conselho Federal falou que poderia comprar, disponibilizar verbas para a aquisição dessas vacinas para a classe farmacêutica. Mas a gente sabe que a produção toda está direcionada ao Sistema Único de Saúde, através do Ministério, então não há essa possibilidade. Diante disso, a gente fomenta através da legislação, através de ofícios, através de cobranças ao setor executivo, para que a inclusão do farmacêutico no setor da imunização, de forma que seja contemplado essa classe. Nós entendemos que o profissional de linha de frente nas farmácias e drogarias devem estar protegidos para continuar atendendo a nossa população. Desde o início da pandemia, é uma classe que está aí atuando e nós, como conselho, sempre está apoiando o profissional. No início, inclusive, a gente forneceu naquela falta de material de EPI, de álcool gel, de álcool 70. O conselho, junto com outros profissionais, junto com outros empresários, inclusive com a União da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, produzimos álcool 70 e distribuímos para essas populações, para essas farmácias, drogarias, hospitais, na hora que mais precisava. Também o Conselho, com o apoio do Conselho Federal, a gente conseguiu, naquela falta de material de EPIs, luvas e máscaras, disponibilizar uma verba e comprar EPIs para a gente distribuir para aqueles profissionais que não tinham onde comprar, que não recebiam da instituição da qual trabalhavam. O Conselho distribuiu uma gama enorme de máscaras e de luvas na hora que mais precisou o profissional trabalhar no combate à pandemia do coronavírus. É isso aí, para você que entrou agora na nossa live, nós estamos conversando com o Flávio Shinzato, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul, falando aí sobre essa vacinação aí no meio dos profissionais. O senhor citou, presidente, o vacinômetro, né, que você está monitorando, vendo como é que está essa vacinação dos profissionais. Eu pergunto, como que está a vacinação dos farmacêuticos do Mato Grosso do Sul, com base aí nessas informações? Agora eu vou constar os dados aqui, que me forneceram mais atuais. Hoje nós tivemos 519 respostas do nosso vacinômetro, né, onde esses 62,6% já receberam a vacina, e desses 62,6%, 86,6% receberam a primeira dose. E, com isso, vai dando as informações de qual região do nosso estado, qual cidade está sendo mais abrangente na vacina. E a gente entende que determinado município recebe a vacina e imuniza muito mais rápido alguns segmentos, tanto público ou privado, mas é de acordo com o tamanho do município, o número de doses, e aí o gestor faz essa classificação. Campo Grande, por ser uma cidade muito maior, a gama de profissionais de saúde dessa linha de frente é muito maior, porque engloba várias profissões. Então, com isso, o universo em percentagem, hoje o universo farmacêutico de Campo Grande pode ser menor que a cidade do interior. Mas isso a gente tenta equalizar, formando dados e fornecendo a CESAL, que é a Secretaria aqui de Campo Grande, para que ele veja os dados dos índices de farmacêuticos sendo vacinados, nesse sentido. E nós atuando, cobrando esses segmentos. Agora há pouco, só para vocês terem uma ideia, a gente acabou de fomentar uma conversa com a superintendente da nossa capital, para que a gente possa ter inserido também os farmacêuticos e as suas equipes dos laboratórios clínicos que fazem o exame de COVID, o exame de PCR, que é o diagnóstico do vírus. Então, já está avançando nesse sentido. Ou seja, o Conselho sempre está atuando a abranger qualquer segmento de que mexa, que é exposto ao COVID, tanto as farmácias, drogarias e os laboratórios clínicos. Ou seja, todo aquele profissional que for inscrito no Conselho de forma regular, ele vai ser também contemplado, ou seja, nós, o Conselho, como autarquia, vamos cobrar junto às secretarias de saúde essa amplitude de vacinação para esses profissionais.
Por isso que é importante você estar sempre vinculado ao seu conselho, estar sempre atuando com o Conselho Regional de Farmácia, ou seja, aqui é a casa do farmacêutico, então ele tem que estar escrito aqui dentro, nós defendendo o farmacêutico e a sociedade como um todo. Esse índice, presidente, ele não abrange aquele farmacêutico que tem mais contato assim, direto com a população, que é o profissional que está ali na farmácia, na drogaria, naquele lugar de maior movimentação, digamos assim. Ainda nessa fase, ainda não chegamos, porque o número de doses que os gestores passam para nós, ainda as informações, é que eles estão seguindo o PNI. E o Programa Nacional de Imunização, ele foi assim, enfático em dizer que tem que seguir as normatizações que foi padronizado pelo Ministério da Saúde. Porque há uma criminalização, inclusive, se o gestor fazer um desvio desse segmento em detrimento da dose, preterindo ou depreterindo uma classe ou um cidadão que se sentir lesado nesse sentido. Por isso que os gestores procuram cumprir o PNI à íntegra, porque hoje há, inclusive, a criminalização do desvio de doses. Certeza. Você que chegou aí na nossa live agora, estamos falando com o Flávio Shinzato, ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul. Você também pode participar dessa entrevista, mandando perguntas aqui no comentário da nossa live, que a gente vai selecionar e encaminhar aqui para o nosso entrevistado desta semana. Flávio, qual é a visão do senhor sobre quanto tempo a gente vai conseguir vacinar toda a nossa população? Pela nossa vontade do Conselho Regional de Farmácia, seria hoje, amanhã no máximo, e toda a nossa equipe técnica, os conselheiros, o plenário, a diretoria, seria amanhã, por exemplo, para ser mais tardar, vacinar todos os farmacêuticos. Mas a gente sabe que o que nos limita é o número de doses ofertadas. A gente acompanha em tempo real aí a produção de vacinas na Fiocruz, no Butantan, são as duas vacinas que estão sendo produzidas no Brasil, a compra da Sputnik na Rússia, da Indiana, e assim por diante. E a gente vê que, assim que as doses chegam nos nossos estados, elas são distribuídas aos municípios, os gestores começam a ter a ação de acordo com cada segmento do PNI. Então, baseado nessas informações e na logística de abastecimento das doses, a gente entende que, por palavras dos gestores executivos das secretarias, que por volta de abril, maio, nós vamos atingir a primeira fase do Programa Nacional de Imunização, que seria imunização daqueles trabalhadores de saúde. Isso engloba os farmacêuticos e outras profissões que estão na linha de frente junto com o coronavírus e também aquelas classes mais expostas. E os gestores e executivos estão baseados na ciência ofertada, nos índices que a gente procura embasar essas decisões, principalmente naquela população, por exemplo, acima de 90 anos, onde o índice de mortalidade para quem adquire o coronavírus é muito maior do que aquela faixa etária de 50 anos. Não que não aconteça mortes dos 50 anos, mas a questão da porcentagem em relação para a decisão de gestão. Mas, mesmo assim, o nosso conselho fica cobrando o tempo todo do gestor de forma que haja a plenitude da cobertura vacinal a todos os farmacêuticos e sua equipe. Né? Nós, farmacêuticos, né, nós temos muito orgulho, aqui o Conselho Regional de Farmácia do Sul tem muito orgulho de todos os farmacêuticos dos nossos estados, porque na hora da pandemia, esses farmacêuticos mostraram o seu valor. Fizeram o quê? Atenderam toda a população na hora que mais precisa, estão de portas abertas, inclusive alguns 24 horas. E nós, o Conselho, não deixamos esse profissional sozinho. Nós ofertamos o tempo todo o material técnico vindo do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Regional de Farmácia, nossas equipes de apoio técnica, fomentando dados científicos, bulas, informações sobre medicamentos, informações sobre condutas, normas de biossegurança para os estabelecimentos, ou seja, nós, como autarquia de classe, protegendo a sociedade, municiamos e ofertamos a todos os profissionais conteúdo técnico, científico, de forma que eles pudessem atender a população mais adequadamente possível. E isso foi um feedback muito bom dos nossos profissionais, que aproximou mais o Conselho Regional de Farmácia com os nossos farmacêuticos. Nossos conselheiros, o plenário aqui do Conselho, sempre atuando, cobrando também, junto à diretoria, junto à equipe técnica, à equipe do Conselho, para que nós possamos atuar
em conjunto com os farmacêuticos unidos contra o coronavírus aqui do Mato Grosso do Sul. E nós aqui, na pessoa do Flávio Xato, um farmacêutico que também atua na linha de frente, eu fico muito orgulhoso dessa classe farmacêutica, que quando foi chamado, como foi acionado, ela não fugiu à luta e estava ali pronto. E continua pronto, lutando dia a dia no seu estabelecimento de saúde, na sua farmácia, na sua drogaria, no laboratório clínico, atuando na farmácia hospitalar, nas clínicas e assim por diante. Ou seja, onde nós somos solicitados nosso conhecimento técnico sobre medicação, sobre os dados clínicos e os laboratórios, exames, essas coisas, os farmacêuticos estão sempre ali. E o conselho está sempre junto com esse farmacêutico, aonde ele estiver, em qualquer cidade do nosso estado. Bacana. Presidente, nos Estados Unidos, as farmácias vão começar a vacinar a sua população. No Brasil, as farmácias estão preparadas para iniciar também, quando forem autorizadas, claro, pelo governo federal? Eu acredito que no futuro breve, sim. Nós, os farmacêuticos e as farmácias drogarias, já fomos acionados em outras campanhas, para citar como exemplo, o ano passado, para a vacinação da gripe, onde todas as farmácias e drogarias que estavam habilitadas e se inscreveram junto à Secretaria de Campo Grande, por exemplo, foram pontos de vacinação para HN1, ou seja, a vacina da gripe. Então, no momento, sempre quando as farmácias e drogarias, os farmacêuticos são chamados pelo Ministério da Saúde, eles estão sempre prontos a atendê-los. E as farmácias e drogarias que atendem os requisitos mínimos de condições sanitárias para que faça esse tipo de serviço, eles são regularmente e são ofertados à população e trabalham nesse sentido. Nós aqui, por dados oficiais, nós tivemos mais de 30 farmácias ano passado atuando na gripe e na vacinação da população. Então, tão logo tenha essa disponibilidade, acredito eu, de doses para o coronavírus, eu também acredito que o Ministério da Saúde não vai deixar de acionar a classe farmacêutica para atuar, para que a gente possa fazer em massa a cobertura vacinal da sociedade. Temos uma participação. Pode falar, pode continuar. Nós do Conselho estamos atuando 24 horas por dia, ou seja, 7 dias por semana, 30 dias no mês, o ano todo, porque essa pandemia já se estendeu por mais de um ano. Então, nós estamos aqui sempre atuando e buscando sempre essas informações, atualizando o profissional, fornecendo conhecimento técnico e tudo aquilo que é necessário para que ele possa buscar e fazer a execução da sua assistência farmacêutica plena. E também, aqui a gente aproveita o canal para fomentar e avisar também a classe executiva, a classe política, a classe jurídica, para que nós, farmacêuticos, sejam sempre ouvidos no tópico referente à nossa atividade profissional. Porque nós somos detentores do conhecimento da área de medicação, da área laboratorial, e nós podemos ajudar e contribuir muito a desenvolver atitudes, atividades que possam ajudar nesse momento de pandemia. Presidente, o senhor mencionou agora, né, estamos aí para mais de um ano, né, quase mais de um ano de pandemia, e para algumas pessoas fica aquela situação de que tudo já passou, de que tudo precisa voltar ao normal. Que alerta o senhor faz para essas pessoas, para essa população? Bem, como você mesmo disse, a pandemia se arrastou por muito longo. Ela já deixou de ser sazonal. É um sazonal um período longo, né? Não é uma gripe comum que percorre a nossa população nos meses de frio. Então, a gente nota que a população em si, até mesmo os profissionais de saúde, com o tempo, venham a afrouxar, fazer o relaxamento daquelas normas de biossegurança. Mesmo com o advento da vacina, que começou, em uma questão de um mês, já a vacinação da nossa população. Começando essa vacinação, até que a mesma tenha cobertura plena de toda a população, nós não podemos afrouxar nossas regras de biossegurança, frisando sempre aquela questão do uso das máscaras, higienização das mãos, dos ambientes que a gente trabalha, da nossa casa, do nosso círculo, não fazer aglomerações, respeitar o distanciamento social, fazer com que as regras básicas sejam cumpridas, aquelas regras básicas do início da pandemia, que elas sejam reavivadas da nossa memória. Porque hoje sempre tem, no seio de alguma família, um
parente, um ente querido acometido de coronavírus. E se aquela família, graças a Deus, não teve a perda desse ente querido, muitos brasileiros perderam a vida por não acreditarem opa, é uma gripe comum, é um mal passageiro e assim por diante. A gente nota que, muitas das vezes, o jovem adulto é o responsável da propagação maior desse vírus, porque ele não é acometido com a forma mais grave do coronavírus, mas ele leva para casa, leva para os seus parentes, para os seus pais, avós, gente de mais idosos, gente que tem comorbidade, ou seja, tem patologias, pacientes que fazem tratamento de câncer, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas. Então, temos que lembrar desse pessoal que está dentro do nosso seio. E a gente, por mais que a gente esteja sadio, a gente tem que se preocupar com o outro, de forma que a gente não carregue o vírus para dentro da nossa casa. Então, com isso que as normas básicas de biossegurança devem ser reforçadas dia a dia. E aproveito vocês pelos canais de mídia, a comunicação, vocês publicitários, jornalistas, são uma classe extremamente eficiente da propagação da mensagem correta. Ou seja, fazer com que isso conscientize da criança ao idoso, que é necessário esse reforço, seguir essas seguranças todas. Então, o farmacêutico está aqui, junto nas farmácias, nos estabelecimentos de saúde, da qual eu estou classificado, como uma classe orientativa da população. Nós somos os farmacêuticos, somos a primeira pessoa da saúde, do profissional da saúde, muitas das vezes, que está acessível 24 horas por dia à população para ter esse tipo de orientação. Então, 24 horas o farmacêutico está atuando, informando, atendendo a população de forma que este fique protegido do coronavírus, seja nas normas de biossegurança, seja no fornecimento de medicamentos, seja na orientação da vacinação e assim por diante. Então, é dessa forma que nós podemos contribuir nesse momento de pandemia. E garanto a vocês que os farmacêuticos estão fazendo um serviço de excelência nesse tipo de pandemia que está acontecendo. Uma pandemia única que mudou totalmente o estilo da sociedade brasileira, do mundo, no contexto da saúde. Nós não podemos afrouxar. Peço a vocês que reforcem isso, as normas de biossegurança, afastamento, uso de máscara, lavagem das mãos, álcool 70, higienização das superfícies, conscientizar da criança ao idoso para que isso aconteça de forma efetiva. Presidente, antes da gente encerrar e o senhor deixar as considerações finais, o Sérgio Otávio pergunta: por que os remédios são tão caros? Os remédios em si são caros dependendo da finalidade, porque tem medicamentos que ao longo do tempo vai se tornando baratos. A produção de uma medicação, determinação de medicamentos, envolve muitos anos de pesquisa e muitos anos de estudo relacionado a este medicamento. Isso se torna um período da indústria farmacêutica, por ser uma empresa, ela tem que ter o retorno financeiro disso. E ao longo dos anos, eles vai se tornando mais barato. É o exemplo, por exemplo, do Viagra, que começou no passado um valor bem alto e hoje está mais acessível à população. A outra coisa é que quando tem a quebra de patente. Quando tem a quebra da patente, ou seja, aquele nome que a pessoa comprou, que a empresa registrou, ela usa aquele nome e só ela pode explorar por um determinado período. E isso encarece um pouco. Mas quando há quebra da patente, outros laboratórios podem usar o princípio ativo de forma que esse medicamento a gente fala que é o genérico e ele possa ser utilizado pela população de forma mais barata e mais acessível. Ou seja, um medicamento novo, inicialmente ele vai se tornar caro, mas ao longo dos anos ele vai se tornando mais barato e mais acessível. É isso aí. Você que acompanhou a gente, eu quero agradecer pela sua audiência aí, pelo seu tempo que ficou com a gente, colhendo aí informações importantes, né, a respeito dessa pandemia que estamos passando, principalmente aos profissionais de farmácia. Presidente, eu quero deixar esses últimos minutos para o senhor deixar aí suas considerações finais, falar à população e também aos farmacêuticos. Só a nível de informação, vou passar uns dados aqui, eu peguei para vocês aqui, ó, a nossa equipe técnica passou para mim. Ó, dados da vacinação no Brasil. Início da vacinação no Brasil foi dia 18 de janeiro.
Hoje, até hoje, nós aplicamos mais ou menos em torno de 6.950.000 doses de vacinas, ou seja, nós colocamos aqui em torno mais ou menos de 3% da população brasileira já recebeu a dose de vacina a nível de Brasil. Isso de maneira geral. Isso é um dado muito bom, porque vai começando a mostrar que nós estamos começando a ter índices que possam ser quantificados a nível de população, a nível de Brasil. E as vacinas que estão disponíveis no sistema SUS, desse pessoal que já foi aplicado, foi da Coronavac, que é do Butantan, e da Oxford AstraZeneca também, que são as duas vacinas que estão disponíveis. E com a abertura dessas novas marcas de vacina, essa amplitude e cobertura vacinal vai ser a passos largos. A gente vai notar que esses 3%, de uma hora para outra, vai pular exponencialmente. 5%, 7%, 10%, 15%, 20% da população. E à medida que essas doses foram chegando, os secretários de saúde, os gestores, vão ampliar o Plano Nacional de Imunização. E nós, o Conselho Regional de Farmácia, junto com o Conselho Federal de Farmácia, estaremos atentos para que sejam cumpridas as regras do Programa Nacional de Imunização, de forma a contemplar os farmacêuticos e todos os profissionais de saúde e todas as populações de risco. Porque o Conselho Regional de Farmácia está aqui para proteger a sociedade, atuando através dos seus farmacêuticos, da sua assistência farmacêutica, dando plenitude à sociedade, dando garantia que a atuação do farmacêutico. Né? Então, nós temos isso junto conosco, então a gente vai atuar dessa forma. O Conselho Regional de Farmácia, junto com o Conselho Federal de Farmácia, ou seja, o sistema conselhos, está atuando cada vez mais e vigilante o tempo todo em prol da categoria farmacêutica, em prol da sociedade como um todo, de forma a ofertar a assistência farmacêutica plena, correta e eficiente, tanto agora no momento da pandemia, como nas demais épocas do ano. Ou seja, o farmacêutico está sempre à disposição da população 24 horas por dia. Nós, do Conselho Regional de Farmácia, estamos Presidente. aqui. Nós estamos aqui também muito preocupados. Pode continuar. Aproveitando o seu canal de mídia, para que as fake news sejam muito combatidas. O trabalho árduo do Conselho é fornecer dados e informações com credibilidade. E dessa forma a gente auxilia a sociedade como um todo. E os farmacêuticos são municiados com materiais técnicos condizentes com origem comprovada, de forma que eles possam atuar através da sua profissão, informar e proteger a sociedade. E a gente pede esse reforço a vocês, como canal de mídia, para que não caiam em fake news, não propagem fake news, de maneira que isso se torne um malefício à sociedade, um malefício à saúde pública, no sentido dizer que a vacina não é boa, dizer que a vacina não funciona e assim por diante. A vacina hoje é nosso instrumento de imunização, é o nosso futuro. Então, reforço a vocês, vamos fazer uma campanha de apoio à vacina. Os farmacêuticos estão aqui para apoiar essa ideia da vacina, porque nós que a ciência sobressai sobre essa pandemia. Muito bacana, muito obrigado mais uma vez, presidente. Obrigado você que acompanhou a gente até esse momento. Continue com a gente pelo site, o www.jdnoticias, e daqui a pouco essa entrevista vai ficar na íntegra aqui, para que você volte lá no começo e veja todas as informações que nós precisamos, né, saber a respeito da vacinação e também dessa pandemia. Até logo. Então, aproveito como despedir de vocês. Presidente. Oi. Ai.